amigos do Resenhando Sonhos, hoje eu vou fazer o wrap-up do desafio de 10 livros para ler em 2015. Então, no começo do ano saiu um vídeo aqui no canal falando sobre 10 livros que eu queria ter como leitura obrigatória para 2015, e hoje eu vim contar pra vocês como foi a leitura desses 10 livros, se eu li, se eu não li, o que aconteceu com esses 10 títulos que eu escolhi. E é com muita felicidade, já que eu começo o vídeo dizendo que todos os 10 livros que eu me propus a ler durante o ano foram concluídos, e eu acho que a maior dificuldade desse desafio, e já é uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem fazer essa lista, é não colocar livros que você se sente obrigado a ler por convenção. Tá? Só coloquem livros nessa lista que você realmente quer ler, porque os livros que eu realmente queria ler fluíram muito bem, e os livros que eu coloquei porque eram livros que convencionalmente eu como leitora deveria ler ou precisava ler porque eram clássicos ou porque eram livros que todo mundo lia ou recomendava, foram os livros que eu tive mais dificuldade. E o primeiro livro que eu risquei da minha lista foi O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um spin-off das Crônicas de Gelo e Fogo, e eu tava com muita preocupação em ler esse livro porque eu achei que não tinha nada a ver com a história central que norteia as Crônicas de Gelo e Fogo, que fosse algo completamente isolado. Mas aí qual foi a minha surpresa em saber que um dos personagens desse livro é alguém muito importante para que a história se desenvolvesse e chegasse então na história que a gente tem nas Crônicas de Gelo e Fogo, nos livros que o Martin tem, e a gente tá mais familiarizado com essa história. Eu li esse livro em janeiro ainda, foi uma leitura muito legal, e eu queria que tivesse a continuação dele pra eu seguir acompanhando então e chegar até o momento onde as duas histórias se encontrariam. Depois eu peguei O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Esse livro aqui é o segundo livro da saga do Assassino, ele é um calhamaço e eu li ele em fevereiro, eu acho, ou janeiro, e também foi uma leitura super rápida. Eu adoro essa trilogia de livros, e agora eu consegui também terminar ela. Eu li o último livro, que é A Fúria do Assassino, e nossa, esse livro fluiu super bem, apesar das quase 800 páginas que ele tem, e também foi uma daquelas leituras que eu coloquei na lista pra eu me obrigar a dar continuidade dessa série esse ano, que eu tinha começado em 2014, e foi super bom porque eu consegui terminar ela então. Eu li o segundo e li o terceiro livro também. Aí em março, como vocês podem ver, eu tava tentando ler mais ou menos um livro do desafio por mês, que é também uma recomendação que eu faço porque pra não deixar tudo acumular. Enfim, eu peguei O Senhor dos Anéis, e por mais incrível que pareça, eu não sofri tanto com a leitura desse livro quanto eu achei que eu ia sofrer. Eu acho que eu vinha de uma expectativa de pegar um Tolkien muito denso, de pegar uma linha de leitura que não ia ser tão fluida, porque é como as pessoas comentam, né, a escrita do Tolkien. Só que foi muito fácil. Eu acho que por eu ter lido as Crônicas de Gelo e Fogo primeiro, eu já estava acostumada com a densidade de leitura que o Martin apresenta, e aí ler a trilogia do Anel foi super rápido. Eu li os 3 livros em março, em sequência, e nossa, foi uma experiência muito bacana, e eu fiquei muito feliz em finalmente ter lido então a trilogia do Anel. Aí, tendo riscado 5 livros já da minha lista em março, parecia que tudo ia dar certo. Só que aí eu me deparei com os livros mais difíceis que eu tinha botado na minha lista. E provavelmente um dos mais difíceis também foi o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu só fui pegar esse livro em agosto. E, nossa, foi uma experiência muito ruim de leitura. Eu não me identifiquei com a história, eu não me identifiquei com absolutamente nada dessa história. Eu achei os personagens, eu sei que essa é exatamente a moral da história, só que essa não é o tipo de história que me chama atenção, sabe? Essa história de abuso, de sofrimento, de possessão, isso aqui, eu realmente não me identifico em nada com isso. E eu entendo que seja um clássico e tal, e que escrito por uma mulher, principalmente naquela época, foi algo chocante, toda a história que tem por trás de acharem que esse livro não foi escrito por ela, e que na verdade ela assinou e que tinha sido escrito pelo irmão, enfim. Eu acho que é importante, mas não teve o apelo que tem para as outras pessoas, teve para mim. E eu fiquei bem decepcionada com o Morro dos Ventos Vivantes. E essa edição da Landmark aqui, apesar de ser bonita, capa dura e bilíngue, ela é horrorosa, tá, gente? Bem de boa, assim. As letras são muito pequenininhas, olha só as páginas. É horrível, é simplesmente horrível a leitura. Tu fica horas na mesma página, tu não consegue virar, tu não sente a leitura andando. E como a história também não me atraiu, foi, tipo, muito tenebroso, e eu ainda coloquei esse livro na maratona de inverno do Geek Freak, então foi, tipo, um sofrimento ter lido Morro dos Ventos Vivantes. Mas enfim, li, concluí, risquei da lista aí,
e bola pra frente. Aí depois foi a vez de Outlander, A Libélula no Âmbar, também é um calhamaço, também foi um livro que eu me obriguei a botar nessa lista por motivos de que eu queria continuar lendo a saga Outlander, mas eu queria que fosse uma imposição para que eu não abandonasse, já que são livros grandes, já que é uma série que vai ter 8 livros, que já tem 8 livros, né, que estão saindo e que já tinha, esse livro é de 2014, de 2014, e esse ano saiu o Resgate ao Mar dividido em 2 partes. Eu queria dar continuidade, foi por isso que eu botei. E foi uma leitura muito especial, eu adorei ter lido Outlander, e também foi um livro que passou super rápido, apesar de suas 900 e poucas páginas, então eu adorei também ter lido. E aí, como vocês devem ter acompanhado aqui no canal, eu peguei Os Miseráveis do Victor Hugo em outubro, e li durante todo outubro e todo novembro, e ao contrário da minha expectativa, foi uma leitura muito legal, foi uma leitura muito prazerosa, eu gostei muito desse livro, e é um clássico que eu não me arrependo de ter colocado na minha lista de 10 leituras obrigatórias. E acho que foi exatamente o momento certo pra eu ler eles agora. E aí, por último, eu tenho 2 livros que foram muito complicados. Eles ficaram pra dezembro, eu fiquei protelando a leitura deles, e foram 2 livros que realmente se encaixam exatamente naquilo que eu falei no início do livro. Eu coloquei eles nessa lista porque eu me sentia obrigada como leitora a conhecer essas histórias. E foi um erro, acho que foi um erro ter colocado eles dessa forma, e não vou fazer isso com a minha lista de 2016, já aviso. Não vou a minha lista de 2016 contém única e exclusivamente livros que eu realmente quero ler, sem essa história de vou pôr esse porque todo mundo lê esse livro. Não. E eu fiquei muito chateada que eu não pude ter a mesma sensação de prazer ao ler Dostoiévski que a maioria das pessoas tem. Eu peguei Crime e Castigo, e primeiro eu não consegui ler nessa edição, porque esse livro é muito bonito, tá, gente? Capa dura, bonitão, com fitinha e tal. Mas pra leitura ele é muito ruim mesmo. Ele é pesado, é ruim de segurar, é ruim, não gostei. E aí, o que aconteceu? Eu migrei pro Kindle. Aí no Kindle eu tinha a edição da... Agora não me lembro qual é a editora. Editora 34? Acho que sim. Que a tradução é completamente diferente dessa tradução aqui. Então eu meio que, enquanto eu mudava de um pro outro, eu me perdia na leitura às vezes, porque as terminologias das coisas eram completamente diferentes. Aí eu também não aguentei ler no Kindle. Eu achei o início desse livro muito chato. Parecia que as coisas não andavam. Eu achei o Raskolnikov aí um porre no início, porque ele não sabe o que ele quer da vida, ele é prepotente. Enfim, não me identifiquei com o protagonista. Daí eu fui ter uma experiência que eu nunca tinha tido ainda na minha vida, que é de ouvir um audiobook. E aí eu li praticamente todo esse livro via audiobook. Eu li até o final da 4ª parte. Porque aí quando eu comecei a ouvir o audiobook, eu voltei pro início, comecei a ouvir desde o início de novo. E aí eu ouvi durante 2 semanas. Acho que eu nunca demorei tanto pra ler um livro quanto eu demorei pra ler Crime e Castigo, que tem um número de páginas que é menos de 600, então é um livro que eu normalmente leria rápido. E, nossa, eu demorei muito tempo. E eu ouvia assim, eu lavava a louça ouvindo Dostoiévski, eu tomava banho ouvindo Dostoiévski, eu ia pro trabalho ouvindo Dostoiévski, eu limpava a casa ouvindo Dostoiévski, pra conseguir dar conta desse livro aqui. Aí acabou ficando o último capítulo só. Aí como a história já tinha sido desenrolada, a coisa já tava mais acelerada, realmente o desfecho não foi tão ruim concluir o livro. Mas andar com ele nos primeiros capítulos foi bem complicado. Eu recomendo essa edição se você já tiver lido o livro. Para ler, eu acho que eu fico com a outra edição, que é a da editora 34. E aí o livro mais custoso de todo o desafio foi um livro que eu comprei na Black Friday do ano passado, e que eu comecei a ler ele em janeiro. Eu li 2 contos, depois em fevereiro eu li mais alguns contos, e ali eu acho que por abril eu abandonei, porque não tava fluindo. E pra mim foi uma grande decepção. Eu já sei que eu não sou muito boa com contos, tá? E não me favoreceu de forma alguma esse livro. E me deu muito dó, porque todo mundo fala tão bem do Edgar Allan Poe, só que eu acho que eu não tava realmente preparada nesse momento pra ler esse livro. E não foi legal, não foi uma leitura legal. Eu acho que dos 20 contos que tem nesse livro aqui, eu gostei de 3 ou 4 só. E os outros foram bem custosos pra fazer a leitura, bem custosos mesmo. Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe, então, da editora Tordesilhas. Essa edição tá muito bonita, eu gostei bastante. Em cada conto tem uma ilustração, então também dá uma ajuda a acelerar a leitura. A letra é grande, as páginas são bem espaçadas. Mas, com relação ao material, eu realmente fiquei um pouco
Foi maçante pra mim essa leitura, e chegou no final de dezembro e eu tava com esse e o Crime e Castigo em andamento, então, tipo, nossa, eu fiquei 2 semanas nesses 2 livros aqui, sofrendo como leitora, porque eu não queria abandonar, eu queria realmente concluir essas leituras. Foi sofrido. E é por isso que eu digo pra vocês, falei no início do vídeo, coloquem livros que vocês realmente querem ler, tá? Não coloquem livros que vocês acham que vocês precisam ler porque outras pessoas falam que vocês precisam ler. Crime e Castigo, por exemplo, é o livro que mais as pessoas mentem terem lido. E como eu não tinha lido, eu resolvi colocar na minha lista, então, como forma de, vou ler, então, este livro. E não sei se foi um momento certo pra eu ler, assim como não tenho certeza que não foi um momento certo pra eu ler Poe, e pretendo deixar Poe de lado agora por muitos anos, até eu me sentir confortável pra voltar e ter outra experiência com essa leitura. Então esses foram os 10 livros que eu me propus a ler em 2015. Foram leituras desafiadoras, foram leituras de diversos tipos, tinha fantasia, tinha clássico, tinha meios de trilogia, tinha trilogias inteiras, tinha livros de spin-off, e eu acho que foi, em geral, uma boa experiência, mas serviu pra eu aprender certas coisas. Mas uma coisa que eu achei, que eu não gosto muito de me impor tibiar, mas eu achei super interessante fazer essa lista, porque às vezes a gente se perde no meio das leituras e acaba deixando de lado livros que a gente realmente quer ler. Por exemplo, eu deixei de dar continuidade a várias leituras esse ano, de trilogias, de séries, de outros autores que eu queria ler, porque eu tinha muita coisa no meio de livros que foram chegando, eu fui lendo, chegando. E quando a gente faz uma listinha, então a gente tem meio que uma obrigação de cumprir essa lista. E eu gostei bastante da experiência, e vai ter listinha de 10 livros pra ler em 2016 aqui no canal nos próximos dias. Aí vocês acompanhem pra ver como as minhas escolhas pro ano que vem são bem diferentes das escolhas que eu fiz pra esse ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.